Ligado na cidade. Agora a nossa colunista já está aqui conosco no estúdio, que é a Patrícia Rossi. Quero agradecer mais uma vez. Boa tarde, Paty. Um beijo. Boa tarde, Rô. É sempre um prazer e uma grande honra estar aqui com você, com o João, com o Éden, com o Módulo, verdade. E com a nossa audiência maravilhosa aí que nos ouve e nos acompanha fielmente, não deixando a peteca cair, né? Que bom, né, Paty? A Patrícia Rossi é analista comportamental. Hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. É isso, né, Paty? Exatamente. Quero começar já pedindo para que você explique para a nossa audiência o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional hoje ela é muito procurada, né? Dentro das grandes corporações, dentro dos relacionamentos, porque a inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de trabalhar as suas emoções de uma forma muito inteligente. Ou seja, você tem os seus comportamentos, você tem a sua emoção, mas não deixa que essa emoção tome conta de você dentro de uma situação. Então você tem a capacidade de gerenciar as suas emoções e os seus sentimentos. Dá um exemplo pra gente, por Paty. exemplo, o sentimento é algo que a gente não tem controle. Sim. Você não tem controle sobre o seu sentimento. Esse sentimento ele vai gerar uma emoção. Pode ser uma emoção de fúria, uma emoção de raiva. Essa emoção, de tristeza, de alegria, seja qual for essa emoção que foi gerada através desse sentimento. Então, essa emoção, a pessoa que tem essa capacidade de inteligência emocional, ela tem a capacidade de gerenciar isso. Por exemplo, eu posso estar extremamente irritada, né, por uma situação que aconteceu anterior. De repente eu estava a caminho daqui, uma pessoa me cortou a frente, dando exemplo, e essa cortada de frente me trouxe alguns gatilhos, que eu posso ter passado por um acidente recentemente, aquilo me causou um desespero, enfim, me trouxe algumas emoções. O que eu faço? Eu não tenho nenhuma reação negativa a ponto de causar um prejuízo para mim, emocional. Sim. E nem pela outra pessoa, para outra pessoa que fez isso. Eu simplesmente, administrei, eu gerenciei aquela emoção que foi gerada através desse sentimento. Não causei prejuízo para mim, para os meus sentimentos, para a minha emoção, e não causei para outra pessoa. Então eu tive o equilíbrio para gerenciar essa situação. As pessoas falam assim, a pessoa tem muito sangue frio. Não é, ela verdade. tem autocontrole, ela tem a capacidade de gerenciar as suas emoções. Isso é inteligência emocional. Isso acontece muito no dia a dia, né, Patrícia? Exatamente. Às vezes você tem um problemaço, né, na sua casa, você está extremamente nervoso, ou triste, ou irritado, como você disse, com alguma situação, e aí você chega no seu ambiente de trabalho, né? Você não pode levar para esse ambiente ou para essas pessoas aquilo que ocorre emocionalmente com você e vice-versa, né? Exato. Sair do teu trabalho e chegar na tua casa Exato. irritada, nervosa, Exato. alguma coisa assim. Olha, eu tenho assim o maior exemplo de inteligência emocional. Para mim foi um programa do Jô que eu assisti e depois eu fiquei sabendo de bastidores, né? Então ele entrou no programa, fez o melhor programa da vida dele e no final ele homenageou o filho dele que tinha acabado de falecer. Sim. E ele estava a caminho. Estava a caminho para gravar ou para fazer, não lembro se era ao vivo, para fazer a apresentação do programa do Jô. E no final ele homenageou o filho dele que havia morrido. E saindo dali ele foi para sepultar o filho dele. Então isso para mim é o maior exemplo de inteligência emocional. Ele estava extremamente abatido, ele teve um sentimento que gerou uma emoção, as pessoas que estavam do lado dele, né, sabendo da situação, viram que ele se manteve calmo, se manteve alerta, as outras pessoas que estavam ali, os convidados, enfim, não souberam, ele administrou tudo aquilo com toda a tranquilidade, com toda a leveza, e depois ele foi para a segunda parte, que foi sepultar o filho dele. Então, isso é um exemplo de inteligência emocional absurdo. Absurdo. Não trouxe nenhum prejuízo, porque imagine, né, vamos colocar aí de forma
muito objetiva. Imagine todo o contexto, todas as pessoas no auditório, todas as pessoas para a gravação, convidados vindo de fora, a plateia também vindo de fora, maquiador, cabeleireiro, os músicos. Imagine toda a estrutura que teria sido cancelada e com toda, né, é extremamente viável o cancelamento disso mediante uma tragédia dessa. Perder um filho não é uma coisa fácil, mas a tranquilidade, a inteligência emocional que ele teve para lidar com toda essa situação. E eu não teria, com certeza. As pessoas às vezes tratam como um egoísmo. Nossa, a pessoa é fria ou é egoísta, mas é um equilíbrio entre esses pilares, né, da inteligência emocional. Porque perder um filho, para mim, não tenho palavras. A gente está falando com a Patrícia Rossi, analista comportamental, e ela está trazendo os 5 pilares da inteligência emocional. Já explicou o que é inteligência emocional para a gente, trouxe esse exemplo. Agora conta quais são os 5 pilares, Paty, por favor. Vamos falar primeiro do autoconhecimento, que é o primeiro pilar. E é muito interessante, você disse assim, olha, se fosse no meu caso eu não conseguiria administrar isso. Isso mostra o autoconhecimento. Quando nós temos o autoconhecimento, nós sabemos quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos que precisam ser trabalhados. Sim. Né? Quando a pessoa ela tem conhecimento de como ela trabalha o sentimento das emoções e tem autoconhecimento, ela já sabe como ela supostamente vai reagir dentro de uma situação. Então, o primeiro pilar, autoconhecimento. O segundo pilar, autorregulação. O que é autorregulação? É ter conhecimento das suas emoções e sentimentos e trabalhar para que não cause nenhum prejuízo para outra pessoa, que tenha controle sobre isso. E autoconhecimento e autorregulação estão muito próximos, um depende do outro. Você não tem autorregulação se você não tiver autoconhecimento. Por exemplo, eu posso estar extremamente nervosa, extremamente irritada numa determinada situação. Se eu tenho conhecimento e se eu tenho autorregulação, eu vou regular o meu tom de voz, eu vou me preparar emocionalmente para trabalhar aquilo que eu preciso. O terceiro pilar, motivação interna. O que seria a motivação interna? É direcionar os teus sentimentos e emoções rumo aos seus objetivos pessoais ou profissionais. Não importa o que está acontecendo no ambiente externo, não importa aquilo que você está vivendo, você tem automotivação, motivação interna. Então você regula suas emoções e sentimentos e não tira o seu trem do trilho. Entendi. Aconteça o que acontecer, vai. É um equilíbrio entre todos os pilares, né? Um interligado ao outro. Por isso que são os 5. O quarto seria a empatia. Nesse caso, a empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir as emoções do outro, e sim compartilhar as suas emoções e sentimentos, experiências vividas Sim. com pessoas que estão vivendo a mesma situação que você já passou. É a troca de informação de uma maneira empática. Aqui nesse pilar a empatia é um pouco diferenciada. E a quinta seria a habilidade interpessoal, que é a capacidade que você tem de colocar todas as pessoas, trazer elas para você, colocar ela no foco, colocar ela no mesmo objetivo que você, ser uma pessoa agregadora, fazer com que as pessoas tirem o melhor daquilo que ela está fazendo, ter uma rede de network bem fortalecida, bem estabelecida. Basicamente, os 5 pilares da inteligência emocional é esse. Mas nós temos outros tipos de inteligências emocionais que nós podemos conversar sobre isso na próxima semana para dar sequência. Sim, então, ótimo. Recapitulando, autoconhecimento, autorregulação, motivação interna, empatia e habilidade interpessoal. E Patrícia, como é que eu desenvolvo a minha inteligência emocional? Através do quê? O que eu faço para ter esses 5? Talvez não consiga os 5 pilares de uma vez, né? Você tem que ir trabalhando pilar por pilar, pelo que eu entendo. Bom, tudo isso ele sempre vai estar estruturado no autoconhecimento.
Primeiro você tem que entender quais são os pilares que estão te faltando, né? Olha, eu já sou empática, a minha empatia ela já está estabelecida dentro do pilar, eu já tenho essa habilidade interpessoal, eu já sou uma pessoa autorregulada, mas o que está me faltando? Eu não tenho conhecimento. Eu não sei como eu vou reagir em determinadas situações. Então eu preciso buscar informações. Eu não sei quais são os meus pontos fracos e não sei quais são os meus pontos fortes. Eu não sei como que as pessoas me enxergam. Então, a autorregulação ela também tem muito a ver com isso. Eu sei como as pessoas me enxergam. Eu tenho o conhecimento, a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela também, a pessoa ela sabe quem ela é e sabe também como as pessoas enxergam ela. Então, ela tem total controle sobre todas as situações. Então, eu sei como a Rosana me vê, eu sei como o João me vê, eu sei como eles me percebem, eu sei como eles me sentem, eu sei quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma inteligência emocional legal, bem desenvolvida. Então, para você ter todos esses conhecimentos e habilidades, você precisa desenvolver o autoconhecimento. O eu sei quem eu sou, acho que é primordial, né, Patrícia? O autoconhecimento é extremamente necessário. Primeiro você tem que saber quem você realmente é, para depois nós estávamos falando desenvolver esse autoconhecimento. Na semana passada, né, eu trouxe vários questionamentos, tiveram várias pessoas que entraram em contato comigo. Então, observa, se eu sei quem eu sou e a pessoa vem e me fala algo, eu vou observar aquilo que ela está falando. Eu observo, eu sinto aquilo e mergulho dentro de mim e olho tudo aquilo que está sendo tratado. Não, isso não faz sentido nenhum, não tem nada a ver comigo isso. Então isso não é meu, isso é da outra pessoa. É algo que ela está vendo em mim que é dela, não é meu. Se é dela, é ela que tem que trabalhar. Agora, se é meu, eu vou trabalhar. Né? Então isso faz parte também do autoconhecimento. Uma pessoa que ela se conhece, ela é uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito grande. Ela sabe como ela vai reagir. Não vou te falar que em todo instante, porque tem momentos e situações na nossa vida que a gente só sabe quando a gente está passando. Mas quando você tem inteligência emocional, você vai respirar, vai pegar aquele sentimento, vai olhar para aquilo e transformar numa emoção que seja administrável. Caso contrário, o que é ruim fica pior, né? Verdade. Patrícia Rossi, inclusive a Paty, você faz palestras nas empresas, escolas, né, Patrícia? Tanto escola é algo assim que realmente deveria ser implantado isso, né? Hoje a gente vê crianças assim, esses dias eu recebi um vídeo que eu fiquei muito entristecida, a criança quebrando tudo e os professores não sabendo lidar com aquela situação. Né? Não acolhendo a emoção da criança. E quando você não tem treinamento para isso, você não consegue. Eu puxei a questão da escola porque ontem eu estava lendo um artigo, Paty, que fala sobre o índice de depressão e de doenças emocionais atingindo um número impressionante de crianças e adolescentes. Crianças, adolescentes e jovens. Mas você pensa assim, nossa, uma criança tem depressão? Tem. Sim. Tem depressão. Muita depressão. Né? Então, assim, os especialistas trazendo isso com muita preocupação em relação a até um assunto que a gente pode começar a desenvolver aqui, né? E importante para que fosse levado para as escolas também, né? Trazer mais segurança para essas crianças e adolescentes. Porque na realidade a gente está vivendo uma era diferente, né? Diferente, a escola, ela tá igual sempre. A escola é igual desde quando eu estudava, né? Lá nos primórdios. Segue um padrão, né? É verdade. E nós temos crianças hoje que não crianças como nós fomos, né? Elas têm necessidades diferentes, né? São crianças imperativas, tem várias síndromes, tem vários, né? Tem o TEA, tem o TDAH, então não dá para tratar todas as crianças nesse formato educacional que se tem hoje, criança toda sentadinha em sala de aula, olhando para o quadro negro, não. Por isso que eu gosto muito da metodologia da Waldorf, que ela é uma metodologia que ensina a criança de uma forma lúdica e elas aprendem, né? E em relação às emoções e sentimentos, a autorregulação ela tem que ser ensinada desde pequena, né? E como que a gente ensina as nossas crianças? Ela começa a chorar, engole o choro. Para de chorar, não.
vamos entender por que está chorando, vamos ver qual que é a necessidade, vamos ver qual que é aquele sentimento que está sendo trazido através dessa emoção. Observa, Rô, chorar é emoção. Sim. Que é motivada pelo sentimento que fez ela chorar, ou que fez ela se tornar depressiva. E um assunto legal para a gente estar trazendo aqui numa próxima coluna, Patrícia, já que não existe esse tipo de orientação dentro das escolas, para os pais, né? Para a gente saber como lidar, né, com os nossos filhos. Então já põe na sua pauta, tá bom? Correto. Essa Patrícia Rossi, nossa colunista, analista comportamental, tá sempre com a gente aqui toda terça-feira, às 4h30 da tarde. Deixe seus contatos, Paty. Deixo sim, o WhatsApp é 14 99774 0965. Instagram, Patrícia Rossi, _oficial, canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos. Um beijo, Paty. Até semana que vem. Muito obrigada, viu? Fiquem Valeu, com Deus e sejam todos abençoados. Amém. Você Beijão. também. Ligado na cidade.